Olá, muito bom dia. Terça-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. E a gente começa com a prestação de serviço com as informações do trânsito desta terça-feira. Agora são 7h02. Para você que segue pelas ruas e avenidas de Sorocaba, o trânsito é normal para o horário. Já para os motoristas que vão acessar as rodovias da região, o movimento só fica intenso na chegada à capital. Na rodovia Raposo Tavares, o tráfego é lento, do quilômetro 21 ao 19 e do quilômetro 13 ao 10 na chegada a São Paulo. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, a lentidão é devida ao excesso de veículos e ao tempo instável. E uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um capotamento nesta madrugada na rodovia Raimundo Antônio Soares, que liga Piedade a Votorantim. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu em uma ribanceira de 20 metros. A vítima, que morreu, foi arremessada e encontrada embaixo do veículo. As outras 2 pessoas também foram arremessadas, mas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sorocaba. Então, o motorista deve ficar atento ao passar pela rodovia Raimundo Antônio Soares na altura do quilômetro 110, pois a polícia vai bloquear parcialmente uma das faixas para a retirada do veículo. Ainda hoje, você vai ver o drama e a apreensão de famílias com pessoas desaparecidas. E ao vivo, todas as informações e orientações para prevenir e como proceder em situações preocupantes como esta. Sociedade Médica faz o 3º encontro entre Prefeitura e médicos do Serviço Municipal de Saúde. Um dos principais temas foi a segurança no trabalho. O encontro durou 1 hora. Sem uma pauta definida, médicos e o secretário municipal da Saúde, Armando Rágio, conversaram sobre diversos temas. Alguns profissionais aproveitaram para desabafar sobre as condições de trabalho na rede pública. O colega que está desesperado com o paciente que ele vai atender amanhã. E ele sabe que agora tem uma lei que ele tem um prazo para atender esse paciente oncológico. Nós estamos na beira do desespero. Um dos principais pontos levantados foi a falta de segurança, que incluiria ameaças por parte de pacientes e familiares e até tentativas de assaltos em unidades de saúde. Como solução, o titular da pasta aponta a contratação de vigias. Nós esperamos, além da Guarda Municipal, ter contrato de segurança, vigilância específica para aquela situação de serviço de atendimento médico e outros atendimentos sociais. Profissionais ainda reclamam que a estrutura do Serviço Municipal de Saúde compromete a atuação individual no atendimento de pacientes. A demanda reprimida nas unidades de saúde está trazendo uma pressão muito grande sobre a atuação desses profissionais. E isso está gerando muitos problemas na medida que os pacientes que estão nas unidades, muitas vezes são pacientes graves e que precisam de uma demanda, de uma solução que não está ao nosso alcance. Segundo o secretário, a chegada de 90 profissionais contratados pela Prefeitura deve resolver esse tipo de problema. Desse número, mais de 50 já estão com a documentação em ordem. A Prefeitura deve ainda reforçar o atendimento em unidades básicas. Estamos procurando levar médicos para a base, para cada uma das 6 micro-regiões da cidade, de modo a conter a demanda que vem para as UPHs com problemas fáceis de resolver. Ainda de acordo com Armando Rágio, o Poder Executivo tem uma estrutura montada para analisar casos de ausências de médicos durante o horário de plantão. Nós temos um índice de faltas que não é excessivo no conjunto geral da Secretaria, mas eles costumam ser focalizados nessas situações de atividade mais tensa, que exige presença por horários prolongados, e isso está sendo analisado não só pela Secretaria de Saúde, como pela Secretaria de Administração, como também a pedido do Ministério Público. Aproximadamente 60 médicos participaram, mais do que o dobro do último encontro. De acordo com o presidente da Sociedade Médica, essa é uma possibilidade de se discutir os problemas que levaram a categoria a ficar em evidência. Se faz política de saúde só com médico, mas não se faz política de saúde sem médico. Então não é possível continuar desse jeito, como se a gente fosse o culpado por todos os problemas. A Prefeitura deve agendar nas próximas semanas encontros com outras categorias de saúde, como técnicos e enfermeiros.
Agora são 7h09. A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 130 quilos de maconha no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com a polícia, a droga estava escondida no fundo falso de uma caminhonete. 4 pessoas foram detidas e levadas para a Polícia Federal em Sorocaba. A apreensão faz parte de uma operação da Polícia Rodoviária. E a polícia de Sorocaba investiga laboratório que estaria vendendo tubetes não só para empresas. Quadrilhas especializadas têm fácil acesso ao produto para embalar drogas. Desde a prisão de Vitor do Carmo Mariano Moraes, de 27 anos, por suspeita de tráfico de drogas, a polícia investiga a enorme quantidade de tubetes apreendidos, aproximadamente 200 mil embalagens. Esses microtubos, eles provavelmente devem ser revendidos, para outros traficantes, que é para fazer o armazenamento da cocaína ou do crack. O crime aconteceu em setembro e Vitor foi preso em casa. Durante a investigação, a mãe do suspeito foi apontada como cúmplice. Marisa do Carmo era técnica de laboratório aposentada, por isso conseguia comprar os microtubos de uma empresa de Ribeirão Preto. Ela e o filho vendiam o material para traficantes de Sorocaba. Ela poderia ser indiciada por associação ao tráfico, mas morreu no dia seguinte à prisão do filho. Para comprar esses flaconetes, algumas empresas não exigem nenhum tipo de registro clínico ou farmacêutico. Na internet é possível adquirir com facilidade o produto em sites de compras online. É um produto que o governo não tem como as agências, por exemplo, de vigilância sanitária, montar alguma regulação na compra e venda desse produto, porque ele não traz risco à saúde, a não ser esse outro uso. Esses flaconetes são normalmente usados na indústria médica para análise de sangue e outras substâncias, por isso os diversos tamanhos. Apesar da suspeita, portar este tipo de material sem a comprovada necessidade de uso médico não é crime. A legislação penal extraordinária em vigor na atualidade não incrimina aquele que apenas tiver na sua posse esse Eppendorf, esse flaconete. Agora, se a pessoa já tem antecedentes no tráfico de drogas, se a pessoa está portando também uma certa quantidade de drogas, há que se presumir que esses Eppendorf sirvam para serem preenchidos com substância entorpecente para a venda. Para o delegado, acrescentar à lei uma norma específica sobre o transporte de droga não adianta. O narcotráfico deve ser combatido na raiz. Ninguém venderia droga, comercializaria droga se não tivesse o usuário. Programas de prevenção primária, evitar que o jovem tenha essa inclinação ao primeiro uso da droga. Isso sim daria resultado. E um idoso de 62 anos morreu baleado dentro de casa depois de um assalto no bairro Vale do Sol, em Mairinque. Pedro Leão tem os detalhes. Segundo a delegada Simone Scarpa Anzuino, que está cuidando do caso, o idoso foi surpreendido por 5 bandidos que arrombaram a porta da casa dele e pediram as chaves do carro. O homem tentou fugir, mas acabou baleado. A mulher dele, que também estava na casa, não ficou ferida. Os suspeitos fugiram levando o carro, que depois foi encontrado queimado no mesmo bairro. A polícia suspeita que os assaltantes conheciam as vítimas. Olha, não perca a hora, 7h15. Bom dia para você que chega para acompanhar o Noticidade Manhã. A telefonia celular do Brasil é a mais cara do planeta. As informações são de um levantamento feito por uma organização que reúne dados de operadoras de serviço móvel de todo o mundo. Por mês, Rafaela gasta R$500 com o celular. Eu tento até economizar, usar mensagem, usar até aqueles grupos sociais que tem no próprio celular, mas infelizmente durante a semana não dá. Se a moradora de Brasília estivesse em outro país, a despesa seria muito menor. Um levantamento da União Internacional de Telecomunicações revela que a tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo. Chega a R$1,50 por minuto nas chamadas, entre operadoras diferentes. O estudo aponta ainda que o custo de ligação de celular nos Estados Unidos e em Portugal é 3 vezes menor do que por aqui. O brasileiro paga 5 vezes mais do que o espanhol pelo minuto. E se comparar com a China, então, o brasileiro poderia fazer 70 ligações de um minuto. Com a tarifa tão cara, o que não falta pelas ruas é gente evitando fazer ligações. Aí entra o telefone pai de santo, aquele que só recebe chamada.
cada um faz o que pode para economizar. Discar eles querem, 90. A terça-feira será de tempo abafado e pode chover a qualquer hora do dia na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Campo Limpo Paulista registra a mínima de 21, mesma mínima prevista para Jundiaí. Itapetininga tem máxima de 28 graus. E agora nós vamos direto à redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira com Patrícia Rocha. 2 criminosos foram mortos em mais uma tentativa de assalto a um policial militar, dessa vez em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso foi por volta de 8 horas da noite dessa segunda-feira. O policial militar havia acabado de sair do trabalho e seguia para a casa da namorada. Ele estava de moto quando foi abordado por 2 homens em uma outra motocicleta. Ele reagiu ao assalto e acabou baleando e matando os 2 criminosos. Eles não tinham identificação, mas, segundo a polícia, aparentavam ter 20 anos de idade. Com eles, foi apreendida uma pistola 380. De Itapevi, Larissa Neves para o SBT Manhã. Agora uma notícia internacional. Nas Filipinas, um terremoto deixou pelo menos 20 pessoas mortas e dezenas de feridos. O terremoto de 7,2 graus na escala Richter foi seguido por 2 tremores secundários de magnitude 5 e o número de vítimas ainda pode aumentar. Casas e edifícios ficaram destruídos no sul do país. A região atingida também ficou sem energia elétrica. Agora são 7 horas e 22 minutos. De acordo com estatísticas, é possível que uma pessoa desapareça a cada 11 minutos no Brasil. Em Sorocaba, este número chega a 1 por dia. Situação preocupante que nos chama a atenção para os motivos e as consequências deste mal que aflige milhares de famílias brasileiras. A cama vazia do garoto Lucas simboliza o sentimento que ficou na família desde que ele desapareceu, no dia 16 de setembro. A irmã mais nova do menino sente falta do carinho dele. Brincava de mexer na minha orelha, eu tô com saudade dele. A mãe do adolescente, de 16 anos, conta que ele nunca ficou longe de casa. Lucas nunca sumiu. Sempre onde ele ia, ele avisava nós onde ele ia. Sempre. Lucas foi visto pela última vez perto desta escola na madrugada do dia 16 para 17 de setembro, por um morador aqui do bairro, que disse que o garoto estava acompanhado de 2 homens. Ninguém conhece esses 2 caras, são desconhecidos. Eu não sei o que essas 2 pessoas querem, o que eles vão fazer. Andréia espalhou fotos do filho pelo bairro e que registrou o boletim de ocorrência. Emocionada, a mãe faz um apelo. Meu medo de terem matado ele, porque ele não fez nada para ninguém. Eu não acho justo isso. O menino era bonzinho, educadinho, não fazia nada para ninguém. Então eu quero que traga meu filho de volta. A família de Kelly também sofre com o desaparecimento de um parente. O tio dela, Antônio Ângelo Pires Prado, que atualmente está com 64 anos, não faz contato com a família desde 2007. A partir do momento que minha avó faleceu, ele se caiu no mundo, não voltou. Voltava, saía e assim, nunca ele permaneceu no lugar. Ele vinha para casa, sumia durante meses, voltava até que não apareceu mais. Kelly conta que os parentes já não sabem mais o que fazer para encontrá-lo. A gente liga em hospital, liga em delegacia, não tem notícias dele, né? Infelizmente, muitas famílias sofrem com o desaparecimento de parentes. No estado de São Paulo, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 15.082 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Na cidade de Sorocaba, de acordo com o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, existe uma estimativa de que uma pessoa desaparece por dia. A realidade é muito maior, porque eles são subnotificados. Às vezes a criança desaparece, ou o adulto, e acaba não tendo, né, o boletim de ocorrência, que é a forma da gente saber exatamente a estatística desses dados. Problemas familiares é um dos principais motivos para os casos de desaparecimento. A gente sabe que em muitos casos a criança acaba abandonando o lar por conta de estar sofrendo o abuso.
né? E isso é uma questão muito recorrente. Mas existe também outras causas. O tráfico de seres humanos, principalmente de crianças, ele é muito recorrente. E muitas causas são para exploração sexual, remoção de órgãos, né? Ou até no caso da adoção ilegal. A advogada explica que é possível prevenir esse tipo de situação. Sempre orientar a criança o número do telefone de casa. Por mais que a gente fala, nunca deixar a criança pedir informação para estranho. Se possível, no caso da criança se perder em uma praia, num shopping ou num lugar de grande público, orientar sempre lá procurar um policial militar ou a guarda municipal. Nunca deixar a criança desacompanhada. Então são orientações que fazem com que a criança se sinta segura e hoje, nesse tipo de caso, a prevenção é a única solução. Mas é uma triste realidade. E para falar e orientar, até mesmo reforçar a prevenção sobre desaparecimento de pessoas, nós vamos conversar ao vivo com o Dr. Antônio Francisco Mascarenhas, que é diretor regional do Disque Denúncia. Bom dia, doutor. Quando a pessoa está desaparecida há muito tempo, como e por onde a família deve começar? Bom dia a você e a todos do Noticidade da Manhã. Quando a pessoa desaparece por muito tempo, fica difícil de localizá-la. Aí, além dos procedimentos normais que a família tenta e já vem tentando há algum tempo, é necessário que ela possa realmente fazer um contato com o DHPP em São Paulo através do site da Polícia Civil, se me permite mudar ao ar. Fica à vontade. www.policiacivil.sp.gov.br. E lá vai entrar na estatística das crianças desaparecidas. A outra importância é aquela de enviar uma foto que esteja em condições de ir para o site da Polícia Civil. Isso faz com que qualquer lugar do Brasil ou mesmo do exterior, a pessoa possa eventualmente deparar com aquela foto. Esse tipo de situação que o senhor está nos dizendo, em quanto tempo a família deve considerar um desaparecimento até para entrar com a foto, entrar no site da Polícia Civil, por meio até do Disque Denúncia, fazer, né, o anúncio de pessoas desaparecidas, né? Em quanto tempo é exatamente? Existe um mito que fala em 24 horas, isso não existe. Se a criança saiu da rotina normal dela, qual seja, de voltar para a escola naquele horário, de um balé, de um judô, enfim, a 24 horas não precisa ser aguardada. E no caso de um adulto? No caso do adulto é a mesma coisa, não há problema algum. As 24 horas, falando mais uma vez, é um mito que existe. Deve se dirigir a qualquer delegacia, os distritos também o fazem, ou fazer o boletim de ocorrência eletrônico, através do site já passado. E, a partir daí, as buscas começarão a ser efetuadas pela Polícia Civil. É bom destacar que o DHPP em São Paulo, que é o Departamento de Homicídio e de Pessoas Desaparecidas, faz um trabalho excelente sobre isso. E se me permite um pouco, voltando lá na primeira pergunta, claro, fica à vontade. Também é interessante que se coloque a foto, mesmo que seja de 4 ou 5 anos, pois há um software do envelhecimento facial da criança. Então, se há 5 anos ela sumiu, quando ela teria hoje esse envelhecimento facial será feito e com esse envelhecimento facial vai para o site da Polícia Civil. Inclusive, um dos nossos personagens aqui, ele tinha uma idade bem anterior quando desapareceu e a foto é daquele exato ano que ele desapareceu. Então, existe essa possibilidade. O senhor falou com relação às crianças, principalmente em locais públicos, com a grande movimentação de pessoas. O que é importante essas crianças terem, ou seja, dados, agenda, o que os pais devem se preocupar para evitar uma situação como essa? Como dito na reportagem, a prevenção ela é um remédio antecipatório a eventual sequestro ou eventual desaparecimento de crianças. Portanto, ela deve sempre seguir uma rotina. E nessa rotina, os pais devem anotar
quais são os locais que elas deveriam estar naquele momento. E a comunicação imediata, essa é a importância maior. E para a criança é que ela não converse com pessoas estranhas, não receba guloseimas ou presentes de pessoas estranhas, enfim, ela se circunscreva ao mundo que ela vive diuturnamente. O senhor estava conversando comigo antes do jornal entrar no ar, que o senhor tem uma informação, inclusive, que foi divulgada ontem pela Secretaria de Segurança Pública, na qual consta as informações de pessoas desaparecidas, que mais ou menos atinge aí essa faixa de crianças ou adolescentes. É isso mesmo, doutor? A maior incidência é de 5 a 12 anos, depois dos 12 aos 18. Essa sim é a maior. Mesmo porque, em alguns casos, não há o desaparecimento propriamente dito. Nessa fase de adolescência, os adolescentes acabam eventualmente indo, entre aspas, para uma balada, indo passear com o namorado ou com a namorada, descem às vezes até para a Baixada e não informam os pais. E os pais já vão e já fazem o boletim de ocorrência, o que está muito certo. Porém, não há o retorno. Então eu gostaria de aproveitar essa audiência maciça que tem o Notícias da Manhã para convocar você, telespectador, que eventualmente passou por uma situação constrangedora dessa, que depois de a sua criança, o seu adolescente voltar para a residência, você se dirija à Polícia Civil, ou seja, aos distritos, ou mesmo às participativas de Sorocaba, ou ainda no site já dito da Polícia Civil, e dê a baixa realmente daquele desaparecimento. Porque senão vira estatística, e uma estatística, infelizmente, daí seria que falsa. Só cresce. É verdade. E aí, com esse retorno, ela voltaria aos números reais. Exato. Vamos falar um pouquinho do Disque Denúncia, até para a gente finalizar. Qual que é o papel do Disque Denúncia e como as pessoas devem solicitar o Disque Denúncia em casos como esse, doutor? Muito bem, o Instituto São Paulo contra a Violência, do qual nós somos diretor regional, envolvendo 79 cidades da região, tem como escopo maior, dentre outras funções, o Disque Denúncia, que é feito através do 181. Então você que eventualmente presenciar uma ação ilícita ou desconfiar que poderá haver naquele local alguma coisa ilícita, você disca no 181 e será atendido e você terá o seu sigilo absoluto. Isso é a vanguarda do Instituto São Paulo contra a Violência. Okay, e doutor. aí será direcionado ou à Polícia Civil ou à Polícia Militar. E assim o Disque Denúncia já contribuiu para que vários e vários casos fossem elucidados. Entre aspas, use e abuse do Disque Denúncia, porque o Disque Denúncia é uma ferramenta que vem para ajudar a combater a criminalidade em todo o estado de São Paulo. Tá ok, doutor. Nós conversamos então com o doutor Antônio Francisco Mascarenhas, que é diretor regional do Disque Denúncia, reforçando, sempre em casos de pessoas desaparecidas, ligar 181. Muito obrigado pela presença do senhor, viu, doutor? Eu é que agradeço e espero que a Noticidade continue com essas informações que interessam a cidadania de toda a população, e não esquecendo de dizer também que o 190 pode ser acionado diretamente na Polícia Civil ou 187 diretamente na Polícia Civil e 190 na Polícia Militar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Depois das primeiras palavras ensinadas por pais e mães, eles são as primeiras pessoas a dedicar o tempo deles para nos ensinar. Polivalentes, persistentes, dedicados desde o ABC até as expressões, cálculos, redações e ensinamentos mais complexos, lá estão eles, sempre incentivando desde o aluno mais pobre ao mais rico. Sem distinção, porque para eles a educação é para todos. Neste dia 15 de outubro, na minha opinião, data simbólica, sim, porque o dia deles são todos dentro da sala de aula. Seja com um giz ou até os equipamentos mais modernos nas mãos, eles sempre vão estar lá para nos ensinar o que há de melhor. Por isso, professores, muito mais do que admiração e homenagens neste dia, eu, em nome de toda a equipe da TV Sorocaba SBT, dedico todo o respeito a algo que anda faltando no dia a dia a todos vocês, mestres da educação, merecedores, dignos de nota 10. Parabéns a todos os professores.
O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde, no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!